A paz do Senhor Jesus, um dia e uma noite de bênção a todos. Eu sou Rafael Santos e estou aqui para dar sequência ao nosso curso Dons Espirituais. E na nossa videoaula nós estaremos abordando esse dom de operação de maravilhas que se encaixa na segunda classe dos dons de poder. E para nós termos um entendimento maior acerca desse dom, eu escrevi aqui, esse dom é uma ação extraordinária de Deus na esfera espiritual ou física. Tudo que é extraordinário sai da esfera humana. Tudo que é extraordinário nos remete a uma ação de Deus. Então todos os dons espirituais, não só esse dom de operação de maravilhas, ele sai totalmente da esfera humana. Ele vai sim se materializar, mas a ação de poder, ela vem única e exclusivamente da parte do nosso Senhor. E quais os benefícios que quando essa operação de maravilhas se manifesta ou se materializa, traz de benefício para a igreja? O primeiro benefício aqui, enche a igreja de temor. Temor é reverência, temor é respeito, temor é se render ao Senhor. Todas as vezes na Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo, quando essa operação de maravilhas se manifestava, enchia o coração daqueles que estavam vivenciando aquilo de temor. Havia um quebrantamento, havia uma busca intensa da parte do nosso Senhor, ou em direção, melhor dizendo, ao nosso Senhor. Então o benefício é esse: se manifestou o dom de operação de maravilha, automaticamente a igreja se quebranta e se rende ao poder desse Deus. Foi assim na igreja primitiva também. Outro benefício, mostra que o nosso Deus é o mesmo. A Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e será de eternamente. E quando eu fui orientado a colocar esse tópico aqui, é um desafio. Porque por que o Senhor hoje não se manifesta como se manifestava no passado? Ser o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Então isso remete a nossa atenção. Isso é uma direção ou uma chamada de atenção da parte de Deus, dizendo assim, eu quero operar, eu quero agir, eu ainda tenho este poder, que essa ação extraordinária minha se manifeste no meio da minha igreja, no meio de vidas. E o único culpado não é Deus, o culpado é a gente, que deixamos de buscar a Deus da forma a qual Ele quer que nós buscamos. Então, mostra que Deus ele é o mesmo. Deus ele não muda. Talvez nessa videoaula, Deus vai chamar a atenção, vai te dar um despertamento, dizendo assim, eu quero operar. Ou até mesmo você que já foi agraciado com esse dom, Deus falando assim, coloca o dom em prática. Reaviva esse dom espiritual. E outro benefício, dá crescimento espiritual e físico à igreja. Quando esse dom se manifesta, automaticamente é uma experiência viva do poder do Senhor. E dá crescimento à igreja. Tem pessoas que numa visão errada acham que Deus não quer a igreja cheia. Cara, quer a igreja cheia. Porém, Ele quer uma igreja cheia com qualidade, com servos e servos alicerçados. Pedro, numa só ministração, ele ganhou 3.000 almas para o Senhor. Então, quando esse dom de operação de maravilhas ele se manifesta, a igreja cresce em espiritualidade e também cresce em número de pessoas. Aí é um desafio. Se a sua igreja não tem crescido da forma a qual Deus tem programado, os dons espirituais sendo usados de uma forma organizada, vai dar o crescimento à sua igreja e vai dar uma base espiritual para todos servos do Senhor ter essa experiência sobrenatural. E eu coloquei aqui 2 exemplos da manifestação dessa operação de maravilhas. A Bíblia está cheia, Antigo e Novo, dessas operações, né? Primeira operação aqui, Jesus repreendendo o mar e a tempestade. Você conhece muito bem essa passagem bíblica. O Senhor convidou o discípulo para atravessar o outro lado do rio,
e na trajetória se levantou-se uma grande tempestade que batia no barco dos discípulos, enchia o barco de água, e os discípulos começaram um trabalho de tirar a água do barco, um trabalho de remo. Só que num determinado momento as forças físicas dos discípulos acabaram e eles lembraram: opa, o nosso Senhor está no barco. O Senhor estava descansando, ele estava cansado fisicamente. Foram até o Senhor e disseram: Senhor, o Senhor não importa que pereçamos? E o Senhor levantou, ele acalmou o vento e a tempestade nessa operação de maravilhas, e os discípulos ficaram perplexos, dizendo: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Amém? Outra orientação, a sombra de Pedro, né? Eu sempre gosto dessa orientação, porque nós não podemos fundamentar uma doutrina, né, em cima de pontos isolados da Bíblia. A igreja estava crescendo muito, e automaticamente o apóstolo Pedro e qualquer outros apóstolos na pregação da palavra não tinha como parar para orar por 10, 15, 20 mil pessoas. Estratégia de Deus. O que Deus fez? Perder um homem que tinha intimidade com Deus, compromisso com o Senhor, compromisso com o reino. A Bíblia diz que nessa operação de maravilhas, a sombra de Pedro, ao passar por cima dos enfermos, todos eram curados. Havia temor com essa manifestação e o algo mais importante, vidas abençoadas e o nome do Senhor sendo glorificado, e o evangelho sendo propagado para todas as pessoas. São dois exemplos de muitos outros que a Bíblia nos dá acerca desse dom de operação de maravilhas. Aqui é um desafio para nossas vidas. Se o nosso Deus ele quer operar, e se ele não tem operado, é uma forma de Deus, né, através dessa videoaula, chamar a nossa atenção, que eu sempre vou bater nessa tecla. Isso aqui é para a igreja, é para a igreja dos nossos dias. Então cabe a nós nos quebrantarmos diante do Senhor, nos reposicionarmos aonde Deus ele quer. Como o Senhor é o cabeça da igreja, nós somos os membros, nos reposicionarmos e sermos instrumentos na mão do nosso Senhor. Há um desafio ao seu coração para reavivar esse dom que o Senhor te agraciou de alguma forma, ser usado para o crescimento da obra do Senhor, o nome dele ser glorificado. Que Deus assim ele possa te abençoar, e que essa chama que está sendo acesa com esta orientação possa em brasas, ou glória, se manifestar na sua vida e você continuar sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus ele te abençoe e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, é o que eu profetizo em nome do Senhor Jesus.